escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, tudo bem? Hoje quem vai falar com vocês é o tio Júnior. Alguns já conhecem ele, né? Ele ajuda lá na UCP. O tio Júnior é casado com a tia Suelen, tá bom? Então, prestem bastante atenção na aula dele de hoje e depois me contem se vocês gostaram. Um beijo para vocês, tchau! Olá, eu sou o Júnior e hoje a aula será sobre o fim. O fim de todas as coisas, o fim do mundo, o fim do universo, o fim de tudo, o fim. A lição é a número 12 aí da revista de vocês, certo? Território Team. E o tema é justamente The End, é o título, né? The End, para os sabidos em inglês, significa o fim, certo? E o texto que nós leremos será em 1 Coríntios capítulo 15, mas antes nós faremos uma oração, certo? Então abaixe aí sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos escolheu e obrigado porque o Senhor está voltando para nos resgatar, ó Deus, para nos tomar para Ti. Que o Senhor nos envolva sempre com o Seu amor, ó Deus, que o Senhor nos tenha sempre nas mãos e que nós deixemos de teimar, ó Pai, em querer sair do Teu abraço, ó Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe até a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir lá a Bíblia em 1 Coríntios 15, que é o nosso texto base, certo? 1 Coríntios 15 fugiu da minha Bíblia, mas eu acho, eu encontrei, tá aqui, não fugiu não, foi só impressão. Versículos 19 a 28. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mantenha aberto nesse texto aí, no capítulo 15 mesmo, porque a gente vai voltar nele, tá? Há uma palavrinha, uma expressão bíblica que vocês já devem ter ouvido, que é Maranata, meu Senhor. Ora, Maranata, meu Senhor. Que significa, para quem não sabe, né? Significa mais ou menos algo como volta logo por obséquio. E porque ao cristão, a nós, né, importa aguardar o retorno do nosso rei, certo? Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, como diz o versículo que nós lemos, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que a gente quer a volta de Cristo, por isso que a gente quer que Ele retorne, por isso que a gente quer que Ele
venha nos pegar aqui, pelo amor de Deus. É, isso, tá? Essa expressão significa volta logo, certo? Nós queremos a volta dele, o retorno de Cristo, a segunda vinda. Nós queremos, afinal de contas, o fim de todas as coisas, né? Porque com esse fim virá a nossa glorificação. Com esse fim, nós seremos resgatados por Cristo, certo? A gente vai discorrer melhor sobre isso aí durante a aula. Nós queremos, e por que a gente quer que ele retorne? Por que a gente quer que ele volte? Por que a gente quer ser resgatado por ele? Porque quando a gente for resgatado por ele, quando tudo terminar, quando chegar o fim de fato, a gente vai passar a viver uma vida sem fim com ele, certo? A gente vai passar a viver uma vida sem fim com ele, no lugar que ele, com as suas próprias mãos, com todo o carinho, preparou pra gente. Então é por isso que a gente quer que ele volte. É por isso que a gente precisa que ele volte. Para viver, passar a viver eternamente com ele, no lugar que ele mesmo preparou para nós. Entendeu? Olha que maravilha, olha que beleza. É isso, é disso que se trata. É disso que se trata o retorno de Cristo, a segunda vinda. Né? Mas como se sucederá? Como que vai acontecer isso? Como que se sucederão essas coisas? Quando será? O que acontecerá? Por que deve ser assim? Fica aí grudadinho no vídeo que você vai saber. Você vai saber. Eu vou falar sobre tudo isso. O porquê, o como, o quando e o porquê que deve ser assim. Certo? Porque acho que eu já tinha falado. Mas tudo bem. Ninguém vai voltar o vídeo para ver se eu já tinha falado. Então vamos lá. Para começar, é essencial que creiamos na volta de Cristo. Tá? É essencial, é primordial na nossa vida como cristão que nós creiamos na volta de Cristo. É o que a gente tem que ansiar, tá? É o que a gente tem que querer, é o que a gente tem que desejar. Tá? A gente tem que desejar esse retorno. A segunda vinda de Cristo, afinal de contas, é o clímax da história humana. É o ponto principal do filme, sabe? É a parte principal, é o clímax, é o cume do nosso monte, é nosso objetivo, tá? É a consumação da nossa redenção e o fim de todas as coisas, né? Então, como será? Vamos ver nesse texto mesmo de 1 Coríntios 15, a gente não vai sair desse texto hoje. Aliás, vai sair quando acabar, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Agora a gente vai ler de novo, né? O 1 Coríntios 15, do versículo 20, e depois do 23 a 28, tá? No 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, certo? Então, isso é o como será, tá? E agora no 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso significa que primeiro Cristo voltará, né? Chegará o momento de Cristo voltar, assim como quando ele veio a primeira vez. Ele veio no tempo exato, estava tudo preparado para ele vir, né? A segunda vinda dele será igual. Acontecerá várias coisas e culminará na volta dele, né? Assim como aconteceram várias coisas que culminou na primeira vinda, né? No nascimento dele, na encarnação dele, na segunda vinda acontecerão várias coisas que culminarão na segunda vinda dele, no retorno dele. Precisa surgir anticristo, precisa uma outra coisa. Quando ele estiver saindo de lá do céu, quando ele estiver nas portas, voltando, né? Os que estão mortos nele, os que morreram crendo nele, né? Os que se arrependeram dos pecados, se converteram a ele e, enfim, morreram, dormiram, né? Eles ressuscitarão, né? E aí, depois que essas pessoas ressuscitarem, nós seremos glorificados. Porque nós... Eu vou estar aqui quando ele voltar? Não sei, a gente vai ver. Calma aí. Já não chegamos no quando ainda, a gente está no como. Então, quando essas pessoas ressuscitarem, quando ele estiver lá na porta voltando, essas pessoas vão ressuscitar, os crentes, né? Os cristãos que morreram cristãos, vão ressuscitar. Nós seremos transformados, glorificados.
certo? Os que estão vivos, cristãos, arrependidos dos pecados e convertidos a Ele, nós seremos glorificados. Nós teremos nosso corpo transformado. Então nós teremos um corpo igual aos que terão os ressuscitados e igual ao de Jesus que ressuscitou. Então nosso corpo será igual, glorificado, igual nesse sentido, glorificado, não vai ser par de vasos, né? Nós seremos glorificados como Cristo está glorificado e como aqueles que ressuscitarão serão glorificados, né? Essa galera toda aí, a gente que estava aqui vivo e fomos glorificados, e aqueles que ressuscitaram, nós subiremos e receberemos a Cristo. Nós daremos as boas-vindas a Ele, né? E depois voltaremos para cá. Olha que legal, maneiro, né? E por que a gente vai ter que voltar para cá? Porque Ele é a sua turma, que somos nós, voltaremos aqui para reinar aqui. Nós reinaremos aqui. Até que Ele ponha tudo sobre os pés dele. Vamos continuar o texto lá no 24. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, tá vendo? Então a gente vão ressuscitar, a gente vai ser glorificado. Estou fazendo no dedo aqui, vocês não estão vendo. Então vão ressuscitar, a gente vai ser glorificado. Vamos lá receber Ele, dar as boas-vindas e voltar com Ele para cá para reinar. Ele vai pôr todo mundo debaixo do pé dele, né? Todo o poder, toda a potestade. Ele vai vencer a morte de fato, que vai ser o último inimigo. No 26 fala isso, né? E depois, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. É claro, Deus não está sujeito, entendeu? A Cristo, né? E aí, no 28, né, ele conclui, vocês podem ler aí, eu vou falar a ideia geral do texto. Ele fala que depois de tudo isso, Jesus vai se sujeitar a Deus, Cristo vai se sujeitar ao Pai e entregar para Ele todas as coisas, devolver para Ele todas as coisas, né? Então Deus será tudo, já é, né? Mas será tudo em todos, certo? E quando será isso? Quando vai ser? Quando é que terão acontecido todas as coisas que culminarão na volta de Cristo? Ninguém sabe. A próxima pergunta? Não, mas é sério, ninguém sabe. Isso é uma coisa que Deus, o Pai, reservou a Ele mesmo. Nem o Filho sabe. Apenas o Pai. Apenas Deus sabe. Tá? Deus vai cutucar Jesus assim, viu? Tá na hora de você voltar lá. Aí Jesus, opa, tô indo. Entendeu? Vai ser isso. Por isso é importante que não sejamos pegos desprevenidos, né? A gente tem que estar sempre nele, a todo tempo, né? Pois assim com ele reinaremos, né? Quando ele voltar. Então nós temos que estar sempre com ele, prestando atenção em tudo, orando, lendo, buscando, aprendendo a palavra, orando, vigiando e aguardando, né? Aguardando a vinda, né? E aí o que acontecerá? Depois que o Filho sujeitar ao Pai e lhe entregar todo o seu reino, virá o lugar que Ele mesmo preparou para nós, né? Depois que tudo lhe for sujeito, todas as coisas estiverem sobre os pés de Jesus, o Cristo, o nosso Cristo, Ele vai devolver para Deus todas as coisas, né? Retornar para Deus todas as coisas, e aí virá a Nova Jerusalém, virá o lugar que Ele mesmo preparou para nós, para a gente viver com Ele a eternidade, sem fim, com Ele. Amém. Tá? E por que deve ser assim? Porque Ele quer. É a resposta mais precisa, né? É a resposta mais correta é essa. Porque Ele quer. Por que tem que ser assim? Porque Ele quer. Né? Mas é necessário que assim seja também, para que ocorra o tempo em que todos os eleitos dele sejam convertidos a Ele. Entendeu? Então tem que acontecer tudo isso para que todos os eleitos dele se convertam a Ele. Dê tempo de todo mundo se converter. Todo mundo que Ele quis se converta. Tá? O fim só acontecerá, né,
essa é a visão de Calvino, inclusive, o fim só acontecerá quando a igreja manifestar a verdade de Deus, o seu evangelho, em todos os cantos da terra. Opa, cantos não. Em todos os ângulos da terra, porque ele é redondo. Enfim, isso vai acontecer, o anticristo virá. Vai dominar um tempo, um período, né? Muitos acreditarão nele. Ele virá com poderes aparentemente divinos, entretanto diabólicos, né? E depois é que vai vir o Cristo virá, a gente vai ser glorificados, ressuscitarão, aquela história que eu já contei, tá? O Israel de Deus, ou seja, todos aqueles que se arrependeram de fato e se tornaram seus servos, nós, o Israel de Deus, né? Seremos salvos de fato por ele, levados para a eternidade, e a gente vai reinar com ele. Primeiro aqui, né? E depois na eternidade. Então, Maranata, meu Senhor, Maranata. Volta logo por obséquio. Certo? A recomendação de leitura, né, dessa semana, você pode encontrar... Cadê a revistinha? Eu ia pegar a revista do professor. Deixa eu abrir aqui. As recomendações de leitura, e eu espero que vocês estejam lendo, né? Estejam acompanhando essas recomendações, porque com elas, se vocês seguirem elas, né? Fica aqui, ó. Não dá pra ler, obviamente, né? Mas fica aqui, em todas as lições tem. Se vocês seguirem ela, vocês terão lido as cartas de Paulo, né? Todas as cartas de Paulo. E isso é muito legal, né? Então, a dessa semana é 1 Timóteo, de 1 Timóteo 1, né, capítulo 1, até 2 Timóteo, capítulo 1. E a semana que vem, eu vou dar um spoiler aí, ó, vai ser sobre Cartas de Cristo, uma mensagem viva. Vamos ver, vamos guardar. Então, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais, até a próxima, e espero muito que vocês, além de terem gostado dessa aula, né, eu espero muito que vocês passem a querer e desejar ansiosamente a segunda vinda de Cristo, certo? Sempre vigiando e orando e buscando, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.